Organização. Essa é a palavra-chave para deixar a nossa mente mais tranquila, nossa casa arrumada e para que tudo funcione melhor. Por isso, hoje nós vamos falar sobre como organizar os brinquedos dos seus filhos. Quando eu cheguei aqui nessa varanda, eu vi tudo organizado nos seus lugares e até pensei assim, nossa, foi fácil fazer essa arrumação. Pois é, não é uma tarefa fácil. Você que tem filhos, assim como eu, também deve ter sentido assim, como que a pessoa fez isso. Por isso, eu vim conversar com a personal organizer, Karin Agustin. Obrigada, por abrir um pouquinho de um espaço do seu trabalho. Você começa por onde? Você começa fazendo um questionário? Sim, quando a pessoa entra em contato com a gente faz esse questionário para entender o que ela quer. Porque às vezes o que é muito para mim é pouco para você e vice-versa. Então, quando alguém vai falar, eu não tenho dinheiro, eu preciso saber o quanto eu não tenho esse dinheiro. E o quanto que a pessoa quer aproveitar o que ela tem em casa, desfazer do que ela acha que não serve mais para nada. E pensar que você fez tudo isso gastando pouco e com itens que você tinha em casa. Exatamente. E nem mesmo imaginava que podia utilizar. Não, tipo, eles mesmo reaproveitaram. Por exemplo, nós tínhamos aqueles porta-retratos, mas eles pintaram, deram uma repaginada e pronto, virou deles. Então eu realmente acho que é muito válido, assim, que as famílias pensem, né, com carinho, para quem tem filhos, assim, porque realmente eles aproveitam mais o espaço do que simplesmente estarem os brinquedos guardados, assim. Você se surpreendeu com o que a Karin fez? Eu vou te dizer que eu acho que Karin fez milagre aqui nessa casa. Eu com 3 crianças, 3 meninos, 3 crianças pequenas e meninos. Você imagina o desafio, né? Sei bem como é que é isso. Então, é aquela criançada, as coisas todas espalhadas. E aqui era uma varanda meio inutilizada. E aí a Karin, né, propôs esse desafio, vamos fazer uma brinquedoteca, né? No começo, assim, eu acho que eu fiquei um pouco desacreditada, não, claro, pela competência dela, mas ela falou, não, vou aproveitar as coisas que você tem em casa e vou transformar. Existem 5 palavrinhas básicas, né, que é o programa 5S, né, que a gente pode ser o início dessa conversa, que são organização, padronização, limpeza, utilização e disciplina. Exatamente. E aí você precisa entender isso e colocar em prática. Quando a gente começa esse questionário, a gente começa por esse processo da utilização. O que quer manter e o que precisa. E é engraçado demais, Thaís. Quando você começa, o pai faz, vamos ficar? E a criança, não, nem brinco mais. Então esse processo é bacana, porque quando a gente só faz com o pai, com um responsável, não desenvolve, sabe? Depois a criança acaba não se interessando mesmo, que continua os mesmos brinquedos, que ela não se interessa mais. E você se surpreendeu também com os pedidos das crianças? Muito. Porque eles tiveram voz, eles falaram o que eles queriam aqui, né? Sim. O interessante é que foi um momento muito gostoso, porque eles puderam, assim, eu conheço, claro, são meus filhos, mas, assim, coisas que às vezes eles não comentam no dia a dia, então foi um momento, assim, de descoberta também. O que, por exemplo? Por exemplo, elas ficavam todas guardadinhas, né, como toda mamãe gostaria que fosse, dobradinha na gaveta de fantasias, só que com isso eles quase não utilizavam. Então também foi um pedido deles. Mãe, eu quero que coloque mais à vista, porque aí a gente vai poder, né, usar mais. E aí eu estava até comentando que eu odiava esses ganchinhos. Eu falava, não, vai ficar tudo assim. E como que, atendendo ao pedido deles, eles brincam muito mais e eu achei que ficou bonito. Olha só que legal também, esses quadros foram eles que pintaram, né? Todos eles. Eu tenho vários artistas em casa, né, tá gente? Lindo! Nossa! Depois você vai o quê? Para limpeza? Para limpeza. Tanto na limpeza física, de limpar o ambiente mesmo, como na limpeza desses materiais. E o que é importante é que às vezes não serve para essa criança, mas serve para uma outra. E aí também eu tenho um outro papelzinho que a pessoa assina
E eu levo esses brinquedos para uma instituição de caridade. Quando eu chego lá, eles recebem, assinam que estão recebendo aquilo e depois eu encaminho uma cópia para ele. Depois que eu fiz a utilização e a limpeza, eu vou para a organização. A organização ela entra toda hora, assim, né, nesse processo. Mas agora tem que ser, porque a gente setoriza. Então, o que ficou de Lego, o que ficou de boneco, porque também não é só colocar numa caixa. As crianças sabendo, eu quero brincar de boneco hoje. Pega a caixinha de boneco. Vamos então, brincar de Lego. Então, o ideal é separar quais são os Setoriza. jogos, quais são os livros, quais são os bonecos, quais são as fantasias. Isso tudo tem que estar bem organizado e separado. Sim, é isso? Sim. Tem uma outra dica também que ela fez com essa questão de organização, que foi assim, você pegou esses puffs, né? Sim. Que antes eles serviam como sapateiras, né? Cada um, e você organizou como? Porque eu precisava de alguma coisa para colocar os brinquedos. E o que acontece? Como era sapateira e ela queria usar o que tinha em casa, a gente conversou e eu tive a ideia de, em vez de ter um gasto com nichos ou com puffs, para isso aqui, eu peguei aqueles, comprei uma sapateira pelo muito mais barato do que seriam os 3 puffs. Os sapatos estão lá dentro e aqui a gente fez tudo separadinho, com caixinhas também organizadoras. Aí virou um puff com jogos, quebra-cabeça. Aqui tem alguns... E sabe o que é o mais bonitinho nesse processo? Quando eles participam, tá vendo? Geralmente a gente tem uma etiquetadora, sai tudo bonitinho, mas fala se isso aqui não fica muito mais lindo. Eles mesmos escreveram. Sim, e eles foram separando o que eles queriam ficar. Então tá tudo aqui. Bom, aí depois desses itens tem a padronização. Quero fazer com que as peças que vão ser colocadas não saiam tanto assim, sejam tão diferentes, é isso? Isso. Na brinquedoteca a gente pode brincar um pouco mais com isso. Então, por exemplo, aqui a gente usou um monte de cestinha, porém usamos um baldinho, né? Porque o lápis, esse aqui eles que escolheram as cestinhas. E ela é toda furadinha. Se eu usasse uma cestinha dessa para os lápis cairiam aqui pelos buraquinhos. Então, a gente usou um baldinho e fica simétrico, porque a brinquedoteca deixa com que isso aconteça no mesmo ambiente. Bom, aí depois disso vem a disciplina, que é manter isso em ordem, porque não pode deixar bagunçado. E você faz um treinamento com todos da casa, inclusive com os funcionários da casa, é isso? Sim, que é importantíssimo. Primeiro, para eles saberem que ela não está ali para poder limpar a bagunça deles. Legal. Então, é tudo um conjunto. Então, logicamente, o menor não vai guardar tudo perfeitinho. Às vezes, ele vai deixar um pouco fora da sacola, vai deixar uma pecinha perdida aí por debaixo do armário. Mas o importante é essa funcionária saber onde que se guarda. Então, ela não vai pegar isso e vai deixar jogado em outro lugar, vai colocar aqui. Vai colocar o lápis na caixinha do giz e vice-versa. Ela mesmo mantém isso aqui. Agora fica aí a super dica, hein? Eles pararam, assim, diminuíram muito essa coisa de iPad, de celular, de videogame, porque agora eles gostam de ficar aqui, gostam mais de ler, de pintar, enfim. Então, a também família fica está mais feliz. Com certeza. E eu acho que o pessoal de casa aí vai ficar mais, assim, estimulado a organizar a brinquedoteca dos seus filhos. Pode ser pequenininha, pode ser média, pode ser grande. O importante é ter esse carinho e essa organização. Esse desapego. Conversa, gente. De repente, vocês estão com um monte de coisa que a criança não quer. Karim, obrigada, tá? Obrigada Parabéns pelo seu trabalho, adorei. Obrigada. E eu vou querer mais dicas, pode ser? Pode ser. Você pode? Então pode a gente ser. mantém aqui no meu canal, no meu blog, você continua me seguindo e me acompanhando, tá?